começar a falar sobre esse tema, que eu sei que vocês estão super aguardando, eu gostaria de convidar para vir aqui no palco ele que vai falar sobre o ecossistema agroinovador de Israel. Então vem para o palco ele que é representante do Ministério da Economia e Indústria de Israel, o Caio Nadai Castelo Branco. Vamos receber o Caio então com muitos aplausos. E junto com ele vem para o palco também o sócio consultor da ZMP Consultoria, o João Vitor Zampieri. Sejam bem-vindos. E agora vai subir no palco ele que é curador do conteúdo do dia de hoje e também vai ser o mediador do nosso tema desse painel sobre Israel. Então vou convidar para vir o palco o João Paulo Zampieri, que é sócio fundador da ZMP Consultoria. Seja muito bem-vindo. Vou passar a palavra então para que ele conduza o nosso painel. João Paulo Zampieri, está contigo. Bom dia a todos. Obrigado às pessoas que estão aqui interessadas em Israel, esse país maravilhoso, né? Espero que no final desse bate-papo vocês possam ter agregado valor ao conhecimento de vocês e as informações de Israel sejam pertinentes aos negócios de vocês. Eu sou João Paulo Zampieri, como o Marcelo falou, como foi falado aqui. Estou com os meus colegas aqui, o Caio Nadai, que é representante do governo de Israel na área de economia, e estou com o João Vitor, sócio nosso nas MP, e eles também vão nos ajudar aqui nessa discussão. Bom, como começa a história das MP ligado a Israel, né? Eu sou engenheiro agrônomo, sou brasileiro, né? Então não tenho laços com Israel, é importante entender isso. Mas qual é o nosso interesse com Israel? Nosso interesse começa aqui. A nossa consultoria, tem 5 anos a nossa consultoria, e nós temos um propósito muito forte na consultoria, despertar o potencial transformador do agro, uma consultoria que nasceu com um propósito já. Então a gente acredita muito no potencial do agro, eu sou agricultor também, e que nosso papel quando trabalhamos no agro é despertar esse potencial do agro. Mas você só desperta o potencial se você entender do que está por trás do agro, do potencial. E em cima disso, nós tivemos a chance várias vezes de estar no Vale do Silício, de estar em vários lugares do mundo, entendendo o que tinha nas universidades, entendendo o que tinha de tecnologia no mundo inteiro, mas nós não conhecíamos Israel. Até que surgiu, a um primeiro momento, um convite para Israel. E quando chegou para nós esse convite, nós pensamos assim, poxa, mas Israel, qual a ligação de Israel com o agronegócio? Foi a primeira vez que veio essa dúvida, e uma pessoa que nos convidou falou, se você for para lá, você vai entender como essa nação está conectada com o agronegócio brasileiro. A gente tinha dúvida a primeira vez, nós fomos mais que uma vez para Israel, e quando nós fomos lá, nós nos surpreendemos. Então até eu comento com vários amigos, eu falo assim, não deixe, eu acho que hoje eu falo, qualquer ser humano que não conhece Israel, ou por história, ou por religião, ou por tecnologia, precisa conhecer Israel. É um país fascinante e hoje eu sou fã de Israel e estou feliz de poder falar de Israel aqui, tá? Então, por qualquer circunstância, Israel tem que ser conhecido. Então, vou falar por paixão, e não por natureza, não sou israelense, tá bem? Então, vamos lá. Israel, uma jornada de inovação e renovação. Uma coisa muito importante do que a gente vai falar sobre Israel aqui. Nós vamos dividir em 3 histórias nesse dia. Eu vou ter que contar para vocês, antes de entender por que a tecnologia, por que as agtechs, se não entender a história de Israel, não tem como entender por que da inovação e da tecnologia. Tem que entender um pouquinho da história. Depois, o Caio vai contar um pouco da economia e como o governo trabalha esse ambiente. E à tarde, depois do almoço, o João Vitor vai nos ajudar bastante com isso,
nós vamos mostrar já as startups, as empresas do agronegócio já rodando. Então nós vamos dividir em 3 pedaços, tá bem? Então vamos lá, começando com a história, como que as coisas começaram a acontecer. Primeiro aspecto, muito importante, creio que a maioria sabe, mas apesar da história dos israelenses ser muito antiga, do povo judeu ser muito antiga, Israel é um estado muito novo. É um estado que foi fundado em 1948. Mas, João Paulo, mas só tem um pouquinho mais de 70 anos? Israel foi fundado como estado logo depois da guerra. Guardem essa informação, porque isso tem muito a ver com tudo que eu vou falar daqui a pouco. É um estado muito novo, foi fundado logo depois da guerra. Não vou aqui contar a história de como foi fundado, porque a gente demoraria muito. Mas foi fundado logo depois da guerra, da Segunda Guerra. Essa questão de ser novo e aonde foi fundado e a razão que fez ser fundado Israel já trouxe para eles uma mentalidade vencedora, porque não foi fácil, todo mundo sabe do que veio da guerra, da Segunda Guerra Mundial, questão de holocausto e tal. E Israel está situado num país super inóspito, como terra, como solo, como clima, que eu vou explicar aqui, e isso tudo vai puxando ao fato deles terem que ser criativos. E eu vou explicar aqui. Fica tranquilo, gente, que vai ser gostoso. Eu prometo para vocês. Eu só estou sendo didático, mas eu prometo que vai ser gostoso. Quem tiver aqui vai gostar, tá bem? É importante a gente ter uma coisa. A necessidade fez o povo ser criativo. Agora há pouco eu fui entrevistado ali fora e falaram assim: como você vê o estado gaúcho sendo prejudicado pela seca? Perguntaram para mim, uma rádio, né? E eu sou agricultor, eu não estou no Rio Grande do Sul, e a minha área, por 2 anos seguidos, apesar de eu estar no Paraná, eu estou bem no pedacinho, que foi 2 anos que não foi muito legal, que é um lugar muito quente no Paraná. E eu falei assim: eu não reclamo. Por que eu não reclamo? Porque quando eu fui para Israel e vi o que o povo fez no deserto, uma terra salinizada, e foi buscar alternativa, eu não acho que o brasileiro pode reclamar de nada. A gente tem que buscar alternativa para tudo, e tem alternativa. Então é meu ponto de vista, tá? Então é isso, a necessidade faz você buscar alternativa. E é o que o povo de Israel foi fazer. E necessidade em quê? Eles pegaram um país que não tinha comida, não tinha água, não tinha energia, um país que a cada 10 anos teve uma guerra. Imagina a cada 10 anos uma guerra. E não é guerrinha, não. Quem entrou queria tomar o país deles. Um problema econômico seríssimo, quando eles fundaram o país virou Estado em 1948, e eles têm que buscar paz a todo dia. Nós estávamos em Israel, o João Vitor estava comigo, e eu perguntei para o guia, o primeiro ano que eu fui lá, eu falei assim: Israel é seguro? O guia disse para nós: é o lugar menos seguro do mundo. Eu falei: nossa, mas eu estou aqui. Ele falou: porque a qualquer momento alguém está tentando jogar um foguete em Israel. Eu falei: poxa. Ele falou assim: e mais seguro do mundo, porque como nós sabemos que alguém está tentando jogar um foguete em cima de nós, nós monitoramos tudo a todo segundo, então ninguém vai acertar um foguete em nós. Então pode ficar tranquilo que ninguém vai acertar um foguete em nós. Então ele falou: é o menos seguro e o mais seguro. Então eles lutam pela paz todos os dias e todos os momentos, tá bem? Para eles lutar pela paz, eles têm que fazer o quê? Investir em pesquisa, ciência, tecnologia, vai pensando, né? Assim por diante. Se fosse resumir, vocês fossem embora, guardem 3 coisas. O país é pequeno, poucos recursos naturais e muitos conflitos. Esses 3 fatores traduzem Israel para nós. Outra coisa importantíssima: Israel está no centro do mundo. Se você for na Índia, a Índia vai dizer que está no centro do mundo, Dubai vai dizer que está no centro do mundo. Já fui em vários países que dizem que está no centro do mundo.
Mas de fato, Israel tem uma coisa impressionante. E só depois que você vai que você entende. O que Israel tem? Ele está numa posição que para a Europa ir para a África, incrível isso. Não tem passagem por terra se não for por Israel. Tem um pedacinho de Israel que quem está na Europa tem que passar por Israel, se for por terra. Quem está na África e quer ir para a Ásia, tem que passar por Israel. E quem está na Ásia e quer ir para a África, tem que passar por Israel. Então eles chamam Israel de keyword, é a chave do mundo. Então eles dizem o seguinte, que desde que o mundo é mundo, todo mundo quis Israel, porque é o lugar de passagem, é o lugar estratégico. Por isso o mundo inteiro quer o país. Por isso, se você for pesquisar na Bíblia, desde que o mundo é mundo, sempre houve conflito em Israel. Então eles de fato estão no centro de interesse do mundo, tá? Outra coisa, o Marcelo falou muito bem, é um país do tamanho de Sergipe, com 470 quilômetros de comprimento e 135 quilômetros de largura. Então imagina, 135 quilômetros de largura é muito nadinha, estreitinho, com 470 quilômetros de comprimento. É um pedacinho de terra. E como esse país sobrevive com tudo isso? Com 9,3 milhões de habitantes. Então é um paísinho pequeno mesmo. Características geográficas. Tem uma diversidade geográfica quando você vê que tem um pedacinho de terra agricultável no Vale do Amargedon, tem um mar, um pedacinho de mar, tem o Rio Jordão, tem deserto, tem montanha, tá? Mas o clima é predominantemente desértico. Israel e agricultura. Isso é importante. 60% do solo é desértico, 60%. Só 20% tecnicamente agricultável. Hoje eles plantam mais que 20%, mas que poderia plantar sem se reinventar alguma coisa seria só 20%. 20% de um país pequenininho. 20% do nada em termos de território. Mas Israel produz 95% dos alimentos que eles consomem. Eles importam outras coisas? Eles importam outras coisas. Mas do que eles precisam para comer, Israel produz 95%. Esse foi o meu maior espanto quando eu cheguei lá. Não só produz, como Israel exporta. Israel exporta muitas frutas, por exemplo. Exporta manga, exporta banana. E você vê eles produzindo frutas num deserto terrível. E eles exportam frutas produzidas em Israel. E o PIB da agricultura, a agricultura representa para eles como PIB só 2,5%. Aí vocês falam, mas João Paulo só representa 2,5%, que raio você foi fazer em Israel, onde a agricultura não representa nada? Aí vem a chave da questão. A agricultura é pouco importante, mas o que eles fazem lá é muito importante para nós, e o que eles pesquisam lá é muito importante para nós, e nós vamos falar mais disso aqui. Só para comparar, no Brasil o PIB é 25% da agricultura, ou seja, nosso país é grande e a agricultura tem um peso muito grande, mas assim mesmo, o que eles fazem lá serve para a gente. Nós vamos falar mais um pouquinho aqui. Bom, vamos dar alguns exemplos, só para vocês entenderem como é curioso. Mais de 40 variedades de frutas, como tomate, tâmaras, romãs e cítricos. Eles produzem lá. Só um exemplo que pouca gente sabe. Todo mundo conhece o tomate cereja? Esse tomatinho pequeno. O tomate cereja foi criado na Universidade de Israel. Quem criou o tomate pequeno foi Israel. Talvez a maioria não soubesse disso. O tomate foi pesquisado, criado e inventado em Israel. Tomatinho pequeno. Aqui nós temos uma produção de leite legal aqui na região da Cotrijal. Mas a média de produção de leite de Israel é 10 vezes a mais por vaca do que a produção do Brasil. 10 vezes mais leite por vaca do que a produção do Brasil. E quase toda a tecnologia que existe hoje de produção de leite foi inventada pelos israelenses. Então eles são referências globais. É uma coisa que... Nós nem falei de irrigação ainda, hein?
Falei do tomate como exemplo e estou falando para vocês do leite, que pouca gente sabe disso. Então, eu já disse 2 exemplos, do tomate, e estou dizendo do leite. O leite, Israel produz 10 vezes a mais, em média, por vaca, do que nós produzimos aqui. E João, só lembrar que hoje à tarde a gente vai ter uma empresa que vai falar mais disso, né? Sobre Exatamente. o leite. Hoje à tarde nós vamos ter uma empresa falando de leite aqui com a gente, né? Ótimo. Bom, essa foto aqui representa 60% do que seria Israel se ninguém fizesse nada. E também muito do que é uma viagem por Israel. Se você pegar o carro e andar por Israel, você vai ver esse solo aqui. Aí você anda aqui no Rio Grande do Sul, você vê umas coxilhas meio secas, uns açudes meio secos, e a gente fala assim, ah, meu Deus do céu, a seca tá feia aqui, né? É sério isso. Eu liguei para o meu sócio quando estava em Israel, da primeira vez, e falei assim, ó, pare de reclamar. Pare de reclamar. Imagina você lidando com um solo desse, né? Ô, João Paulo, e não é só a seca. Tem que lembrar que já foi mar. Então tem muito sal na terra. Então não só você tem que dar um jeito de irrigar, você tem que lavar o solo, que é um trabalho imenso e que requer inclusive bastante água. Tem uma história, eu não ia contar aqui, foi bom que o João Vitor lembrou. O kibbutz Hatzerim, que inventou a irrigação por gotejamento. A Netafim é de Israel, a Netafim, que é uma das maiores empresas de irrigação. Foi inventada no kibbutz Hatzerim, que é um kibbutz fantástico lá. E nós fomos visitar. E eles contam a história do kibbutz. E que são judeus que vieram pós-holocausto, se juntaram, não vou contar toda a história aqui. Mas uma parte que é chocante é que eles chegaram num pedaço desse deserto e não existia irrigação. Por isso que eles criaram a irrigação, porque não existia. E eles iam plantar, e aí que eles foram entender o que era um deserto com a terra salinizada. E eles ficavam tentando lavar essa terra por anos. E a terra era salinizada e não nascia nada. E eles falavam, chegou um momento que os governantes de Israel começaram, a imprensa, falar assim, olha, esses caras estão lavando gelo, porque não vai nascer nada e essa terra não vai dar nada. Hoje, o Hatzerim vendeu 80% da Netafim por $1 bilhão. 80%, eles são donos de 20 ainda. E já criaram outras empresas lá e são bilionários os caras. Você vê o que é a luta desse povo por buscar João Paulo, e a Rivolis, que vai estar aqui hoje à tarde, também é uma empresa de irrigação criada em um outro kibbutz. Então vai ser bem interessante que eles vão contar um pouco dessa história em detalhes para o público que estiver aqui à tarde. Muito legal. E aqui, ó, vou mostrar um pouquinho essa história aqui através de um filminho aqui para vocês. Você coloca aqui pra gente o filme, por favor. It was real people with real ambition who transformed this land from the desert into an agricultural dreamland, like the one we're standing in right now. And when you think about the miracle of the transformation, the depth of that transformation, you realize what a unique characteristic those people truly had. We're looking at a flourishing, green, amazing desert, which it's kind of an oxymoron. Instead of struggling, you're sitting in a place that is a mass exporter of goods to the entire world. It's layer on layer on layer on layer of innovation, research, discovery, necessity pushing into just really creative ideas. Out of every challenge grows an opportunity here in the desert. You're walking through the desert and you keep looking at all these plants and you're saying to yourself, there must be something more. I've met two kinds of Israelis. The ones that a challenge for them is a closed door and that's it. And the kind of Israelis that said that the closed door is only an excuse to get into this room through the window. It's a combination of very high-skilled farmers, very good supporting system of experts, very good contacts. Most of Israeli farmers are university graduates, and they keep, well, there are very few of them today. There are about 12,000 growers in Israel. And it's not surprising to get a telephone call from a farmer. Look, I was a student like 20 years ago. I have a problem. Can you help me in answering the problem, and so on and so forth. Very high sophisticated
seed industry of fruit and vegetables that were developed in Israel and are being sold now all over the world, rather than importing things that were developed, let's say in Denmark, and I have nothing against Denmark, but it is suitable to a different climate, Different soil. different soil, different everything. So by adding this together with good farming, you can get a good produce. To some of our greenhouses. We talk so much. Here you go. Welcome. We have the cherry tomatoes, which are very famous for Israel. And if you look at the way that we grow them, this is a stem, right? This is a tomato stem. So it should just grow from the ground straight up, right? But what we do here, we take it around, back and forth, back and forth. Why? When you have a single stem that goes up, you can have 20 tomatoes, 40 tomatoes. Here you can take out of one stem, one plant, about 400 tomatoes. Why do we even need to grow things on the ground? We have strawberries, there's a little bit of dirt in it, and they use whatever water they need, and because they're in an angle, whatever leftover water flows down to a water tank and you reuse the water. Here you have mint. Now, why grow mint on the ground? Why not grow it on a post? Let it go up. Easier to pick, less insects, less bugs. If I have a greenhouse, okay, so I'll probably plant several plants and let it grow. No, there's a better way to do it. Try to hang it, try to push it, try to pull it. We're standing in this place that's a hub of thinking creatively about how to maximize everything. Exactly. É fantástico esse encerramento, que o pensamento criativo maximiza tudo. A escassez faz você pensar mais. Eu estava assistindo uma palestra semana passada, é um outro tema, e o palestrante é um vietnamita. E ele ficou muito rico no Brasil. Um vietnamita ficou muito rico no Brasil. Mas ele veio como náufrago. Pegaram ele no mar, acharam ele no mar e tal. Vou trazer ele aqui num treinamento nosso ainda. E ele falou, como você conseguiu tudo isso? E ele falou assim, a escassez. Eu não tinha nada, eu era mendigo na Praça da Sé. E o fato de você não ter nada faz você pensar. E quando você pensa, você acha alternativa. Você vê aqui o que ele falou no final, né? O uso da criatividade, porque eles têm que pensar, eles têm que buscar alternativa. E aí eles buscam alternativas. Às vezes a gente no Brasil, por ter tanta abundância, a gente pensa menos, usa menos criatividade. Bom, continuando falando de Israel e agricultura, é um dos países que há mais carência de água no mundo, né? Então imagina, o mundo tem mais de 200 países, eles estão entre os 15 com mais carência. O Caio vai falar bastante de água hoje à tarde, pode até dar uma paleta para nós, uma palhinha, Caio. Eles têm poucas fontes de água, então eles reutilizam muito a água, e eles têm uma infraestrutura gigantesca para ter certeza que essa água que eles têm continua limpa, então é extremamente sustentável ao mesmo tempo. Legal, eles têm que fazer de tudo para viabilizar essa água, a água custa muito caro, não pode perder, né? E uma coisa importante, 85% da água deles é reciclada e 75% vai para a agricultura. Então eles não desperdiçam nada. E quando você vai no campo, eles falam bastante que a água deles é oriunda de água reciclada. Inclusive de esgoto mesmo. De esgoto. Eles conseguem reciclar e colocar na agricultura. Eles ainda não têm água de esgoto que é potável para beber, mas para usar em irrigação por gotejamento, sim. Então é bem interessante, desperdiça muito pouco. E tudo isso tornou Israel como líder mundial na gestão de água, que eu acho muito bacana, né? É estranho. Olha só como é curioso. O Brasil tem abundância de água, um monte de rio, né? E Israel não tem água. Quem é líder mundial na gestão de água? É Israel, não é o Brasil, né? O Brasil poderia ser o líder mundial na gestão. Tem tanta água que deveria saber muito como usar. Mas quem é líder mundial e quem vende tecnologia de água e ensina, inclusive vende o ensino da gestão de água, é Israel. Por quê? Porque não tem água. É uma chance perdida, né? Nossa. Conflitos. Aí, gente, vem a base muito forte de quase tudo que nós vamos falar de tecnologia. Muito do que o Caio vai trazer daqui a pouco da economia, muito do que as empresas vão trazer à tarde, parte dos conflitos. O Egito, a Jordânia, Líbano e Síria não gostam muito de Israel, se é que a gente pode falar assim.
todos já tentaram invadir Israel, todos já guerrearam contra Israel. Israel todo tempo tem que se precaver contra esses países. Então imagina que nós aqui no Brasil vivêssemos todo o tempo achando que algum dos nossos vizinhos em qualquer momento pudesse querer nos invadir. A gente não gosta muito de um determinado vizinho nosso, é verdade. A gente não gosta, principalmente no futebol, mas eles não vão invadir a gente. Então não tem problema. Mas eles, no caso deles, eles sabem que os caras podem invadir, porque já fizeram isso. Então quando você visita Israel, eles falam assim: nós tivemos uma guerra a cada 10 anos e vão continuar tendo uma guerra a cada 10 anos. Então é terrível isso. E eles têm que estar preparados para essas guerras. Aí vem o poder militar. Mas João Paulo, o que o poder militar tem a ver com isso? Nós vamos falar já já. Tudo. Lá os meninos e as meninas entram para o exército com 18 anos. As meninas fazem 2 anos de exército. Olha que sorte que vocês tiveram. Os meninos fazem 3 anos de exército. É obrigatório. E tem uma coisa muito bacana. Você encontra um executivo de empresa, um cara bem sucedido, e as pessoas falam: ele fez exército na escola tal. Encontra uma mulher bem sucedida, ela fez exército na escola tal. As pessoas são reconhecidas pela academia que eles fizeram. Eles não falam pela universidade que eles fizeram. Porque a criança, quando tem um grau de inteligência, já é determinada a escola de exército que vai fazer. E quanto mais inteligente, quanto melhores as notas, mais alto é o nível de escola de exército que vai fazer. E por que isso é importante? Porque no exército eles não vão aprender só a lutar. Eles vão, nos exércitos, ter aula de tecnologia, de comunicação, de robótica, de mecânica. E o que eles fazem com isso quando eles saem do exército? Eles vão usar para a vida pessoal. Então eles já saem do exército empreendedores. Já saem do exército com uma base altíssima de conhecimento que vai ser necessário para a vida deles. Por isso que lá tem tanta empresa de tecnologia. Queria fazer uma pergunta. Alguém sabe de uma tecnologia que todo mundo usa, pelo menos, uma vez por semana, que é israelense, que veio dos militares israelenses, que está aqui? Alguém sabe? Para quem não sabe, o Waze foi criado em Israel, e a tecnologia que eles usaram para criar as rotas, originalmente era uma tecnologia para ser usada pelos militares, que depois eles expandiram para o público civil. Os tanques de guerra, né? Exatamente. Eu e João Vitor visitamos áreas lá com ex-militar. É um senhor que ele participou de 6 guerras ou 3. Isso, ele participou era um cara bem senhor. Assim que foi criado, ele não participou da guerra de criação de Israel. Todas as outras ele é veterano de guerra. E agora ele é doutor teólogo para o exército de Israel. Então ele estuda teologia para ensinar lá, mas ele ainda faz parte como veterano do corpo militar. Aí veio uma coisa que ele falou pra gente que eu achei fantástico. Ele falou: João Paulo, além do ensinamento do exército de tecnologia, inovação, olha isso que eu vou dizer agora. O exército passa para os alunos uma mentalidade de que nós, por sermos um país que vão ser invadido a qualquer momento, e nós somos muito pequenos, nós não podemos perder a guerra, nós temos que ter uma mentalidade que a gente não pode errar e que a gente tem que vencer sempre. Então ele estava dando até o exemplo de uma pilota lá de helicóptero. Ele falou: a pilota tal lá, ela enfrentou com um helicóptero só, ela enfrentou 3 inimigos, ela deu 3 tiros e derrubou os 3. Ele falou assim: ela não pode errar o tiro, porque ela sabe que se ela errar o tiro, o cara entra dentro do país. Então era um exemplo de alguém que tinha saído no jornal lá. Falou: ela deu 3 tiros e derrubou 3 inimigos. É importante ressaltar que em todos esses conflitos, graças a Deus, Israel saiu vitorioso, mas é sempre com base em estratégia e tecnologia, não em números. Eles sempre têm muito menos números do que os inimigos. Então eles têm que ser eficientes com relação a isso. Sempre. Todas as guerras que Israel ganhou, eles foram infinitamente com exércitos menores. Então eles têm que ser
bom em tecnologia, bom em informação e muito bom em assertividade. Então isso passa para eles como mentalidade. Vamos ver aqui um pouquinho no vídeo. Passa o vídeo aí para a gente, por favor. Outros programas como o espacial foram criados para atrair talentos para o exército. Além disso, Israel começou a incentivar a entrada de veteranos de guerra em empresas de tecnologia e engenharia. Também foi estratégico ao acabar com a burocracia entre cientistas, empresários e oficiais militares e adotar um sistema único de hierarquia. Com isso, a migração de tecnologias do exército para usos comerciais ficou muito mais fácil, e os israelenses desenvolveram um pensamento totalmente diferente em relação à hierarquia. Os soldados são livres e até encorajados a pensarem fora da caixa e a questionarem seus superiores se for preciso. Outra coisa interessante é que em Israel, homens e mulheres são obrigados a servir no exército. Isso quer dizer que a maioria da população é treinada pelas forças armadas locais. E tem mais, existem ainda outros fatores que moldaram a mentalidade do povo israelense. O país não é grande em extensão territorial, então lutar dentro do seu próprio território pode ser praticamente fatal, já que eles não têm espaço para recuar e esperar o adversário à espreita. Então, os israelenses desenvolveram tecnologias capazes de interceptar o inimigo antes mesmo de ele chegar no país. Além disso, Israel fica localizado em uma região de grande parte desértica. Então, desde o início eles não puderam contar com a abundância de recursos naturais e muito menos com algum lucro na exportação desses recursos. Por isso, tiveram que encontrar outra saída, e essa saída foi justamente o desenvolvimento tecnológico. O resultado? Bom, eles se viram tão bem que conseguiram literalmente plantar no deserto. Israel sempre foi obrigado a inovar para sobreviver, então por tudo que passou no decorrer da história e continua passando, o povo israelense desenvolveu essa mentalidade de tomar decisões pensando no futuro, agindo antes do pior acontecer. Bom, esse vídeo resume tudo que a gente falou do exército, né? Esse exemplo que ele comenta aqui, Israel não tem opção de recuar. Um país com 130 km de largura, se ele recuar, um encontra o outro de costa aqui. Eles têm que defender cada metro é valioso. Então é um país realmente que luta com unhas e dentes. Nós estávamos visitando um dos kibbutz lá e o guia falou, ontem jogaram o pessoal da faixa de Gaza jogou um míssil aqui, bem nessa região. Nós falamos, poxa, nós estamos indo lá. Ele falou, não, nós já detectamos, já derrubamos. Então eles lidam assim com uma facilidade com isso, que chega a assustar. Ecossistema de inovação. Bom, tudo isso que nós falamos para entender da onde surgem os ecossistemas. Agora nós vamos falar dos ecossistemas de inovação que está ligado com o agronegócio. Se a gente não falasse disso, vocês iam falar, mas da onde nasceu tudo isso? Agora fica fácil entender. Bom, Israel é o número 1 em investimento em pesquisa e desenvolvimento proporcional ao PIB. De acordo com a Bloomberg, é a 7ª no ranking de inovação do mundo e a 2ª maior e mais confiável lugar para se investir no mundo. Por que é o 2º lugar melhor e mais confiável para se investir no mundo? Porque o governo garantiu toda uma plataforma para se desenvolver as empresas. Então, se perde pouco dinheiro em Israel. Se perde muito pouco dinheiro em Israel. 5,44% do PIB de Israel é investido em pesquisa e desenvolvimento. 5,44% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. É muito dinheiro. É um dos países que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Alguém sabe quantos por cento do PIB do Brasil é investido em pesquisa e desenvolvimento? No Brasil é 1,3%. E o Brasil é da América Latina o país que ainda mais investe. Então Israel investe muito em pesquisa e desenvolvimento. 25% dos impostos gerados vão para essa área de renovação e de pesquisa. E de total das exportações de Israel, 54% vem dessa área de tecnologia. Imagina, hoje Israel, 54% do dinheiro capturado por Israel vem da área de tecnologia e inovação. Conclusão, do que vive Israel? De tecnologia e inovação. Se nós falarmos qual que é a vocação do nosso país, qual que é a vocação do nosso país? Agronegócio, certo? 25% do PIB do Brasil vem do agro. Se vocês saíssem daqui e
falar assim, eu aprendi só uma coisa no bate-papo. Qual é a vocação de Israel hoje? Tecnologia e inovação. E o governo, entendendo que é um país pequeno, é muito pequeno, o governo falou, poxa, a gente tem que gastar dinheiro com o exército. Gastamos uma fortuna com o exército, porque senão os caras entram aqui. Já que a gente gasta uma fortuna com o exército, os caras saem com uma mentalidade voltada para tecnologia e inovação. Então vamos transformar isso aqui num negócio. Então o governo gasta dinheiro com o exército e com investimento em tecnologia e inovação, que são conectadas. E vende isso. E assim funciona Israel. 300 bilhões de dólares é a quantidade de dólares envolvidos em negociações no Wall Street. Em Wall Street, 300 bilhões das empresas de Israel estavam cotadas na bolsa de Wall Street. Para você ter uma ideia, do Brasil eram 48 bilhões. Olha o tamanho do Brasil comparado com Israel. 300 bi deles. Eles tiveram 72 unicórnios até 2022 e nós 21. João Paulo, eu acho que é só para ficar claro o que é um unicórnio, no caso, para não gerar confusão. Unicórnios são startups ou empresas novas que surgem que são avaliadas em $1 bilhão. Então, você pega, por exemplo, um Nubank, quando surgiu no Brasil, virou um unicórnio brasileiro, mas nós temos bem menos quantidades em comparação. Isso é um unicórnio. Isso foi muito importante. Então, unicórnios são empresas que são avaliadas até mais de $1 bilhão. Enquanto nós tínhamos 21 até 2022, eles já estavam com 72 empresas. Porque todo investimento deles gera e acelera, e o Caio vai poder falar um pouquinho disso depois para vocês. E aqui alguns números. No ecossistema deles, 440 empresas de Venture Capital, 120 aceleradoras, 35 incubadoras, 480 centros de multinacionais envolvidos com tecnologia, 8 universidades e 7.200 startups. Tudo isso gerando inovação e tecnologia. Se você chega em Israel, e hoje tem um monte de grupo de visita, eles falam Israel é uma startup nation, mas uma nação voltada para startups. Por quê? Porque tem um ecossistema todo voltado para startup. É importante entender que dessas 7.200, 675 são voltadas para o agronegócio. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas 675 não é muito. No Brasil nós temos 1.700 voltados para o agronegócio. Mas nós temos 1.700 num país que é do agro. Eles têm 675 num país em que o PIB é 2,5% do agro. Mas todas as 675 são muito de alto nível de tecnologia. E tem uma outra coisa importante. Das outras que não são do agro, muitas fintechs acabam vindo para o agro, empresas de energia, empresas de segurança, todas acabam colaborando com o nosso agronegócio também. Investimento em agtechs no mundo. O mundo tem mais ou menos 2,14 bilhões investidas em agtech. Em Israel, em 2021, teve 880 milhões. Em 2022, até quando nós estivemos lá, tinha 550 milhões investidos em agtech. Ou seja, eles põem muito dinheiro. Também, independente da quantidade, é muito dinheiro investido em agtech. E aqui as áreas mais investidas: irrigação, fazenda inteligente, biotecnologia, pós-colheita, aquacultura, produção animal e assim por diante. Eles têm um ecossistema de inovação muito interessante. Eu queria até que o Caio desse uma palhinha para nós, porque o governo lá em Israel, o governo colabora demais com as novas empresas. Dá uma palhinha para a gente, Caio. Então, o governo tem várias estruturas para ajudar essas startups, desde empréstimo de dinheiro, ceder espaço das universidades para eles fazerem pesquisa. Inclusive, uma das coisas que a gente faz no nosso escritório é ajudar essas empresas a virem para o Brasil. A gente faz isso de forma gratuita. Então, toda a internacionalização da empresa israelense, se eles quiserem usar o governo, eles fazem boa parte do processo de forma gratuita. Nós visitamos a incubadora lá e o governo faz uma coisa que eu nunca vi. Essa incubadora seleciona, e é muito difícil ser selecionado. E lembra que eu falei que é um país seguro para se investir? Faz um processo duro de seleção das startups. Mas se
passar na seleção, o governo faz o investimento na startup e se caso a startup desaparecer, ela não devolve o dinheiro. Agora, se a startup crescer e virar uma empresa, ela divide o dinheiro com o governo vira sócio da empresa. Então, não é como no Brasil que você tem que financiar a empresa e ficar devendo. O governo financia a sua empresa e você não deve para o governo. Se você der certo, ele é seu sócio. Se der errado, você não deve para o governo. Só que você tem que passar na seleção. E as incubadoras vão te ajudar a fortalecer a sua empresa. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, a gente nas MP trabalha com investimento em algumas startups. A cada 10, uma ou duas geralmente dão certo e chegam em fase comercial. Na maioria das incubadoras em Israel, é mais ou menos 70%. Então, a acuracidade acaba sendo bem maior e, de novo, eficiência. O dinheiro investido acaba retornando na maioria dos casos. Entenderam a diferença, né? Isso mostra o que é a mentalidade e a qualidade. Enquanto no Brasil de 10, uma, duas, lá 70% acaba dando certo. Um elo estratégico eles têm uma outra coisa lá que nos impressionou. Eles têm a Startup National Central, que é uma área do governo que faz uma curadoria entre as startups e as necessidades das empresas. Então, desde empresas multinacionais, Corteva, Syngenta, Bayer, como Nestlé, Unilever, que precisam de ajudas, eles têm uma central do governo que olha o que as cooperativas, o que elas precisam, mapeia o que a startup tem e conecta os dois. Então você vê o que é pensamento. Não é à toa que 50% do que o país vende é tecnologia. Eles fazem a conexão do que tem de startup e o que tem de necessidade e faz a curadoria. Ou eles pegam as grandes empresas e falam, o que você precisa? Ah, preciso disso. Então nós vamos arranjar uma startup que vai criar isso para você, para fazer as coisas darem certo. Isso vira dinheiro. E terminando aqui, tem os kibbutz, né? Que são comunidades criadas no deserto, onde se junta a população se junta quase como um espírito de cooperativa. Atualmente são 260 kibbutz espalhados em Israel. Já foi 7% da população do país. E eles mantêm vivo e servem como exemplo modelo de trabalho coletivo e pensamento coletivo do povo de Israel. Um exemplo grande do kibbutz, a gente acabou de falar aqui hoje, foi a Netafim, Hatzerim, a própria Rivolis, que vai estar aqui hoje à tarde. A Rivolis, que vai estar aqui hoje à tarde. A de leite, que nós somos... A FIMILK, tem muitas empresas. A FIMILK, boa parte das empresas grandes que nasceram muitas, não é boa parte, mas muitas que nasceram em Israel, nasceram oriundas de kibbutz, que foram lá, trabalharam, se uniram no meio do deserto e foram criando empresas ali. E hoje no Brasil a gente trabalha com várias aqui, né? Existe uma ligação religiosa, política e econômica em Israel, e que através disso tudo eles transformaram isso em força. É possível replicar isso na nossa cultura? Nem tudo, mas muita coisa, né? Eu dei uma introdução aqui na primeira parte, falando um pouco da origem disso tudo, e agora eu vou passar para o Caio trazer um pouquinho de como transformaram isso nas empresas de fato. E eu espero que continue ajudando bastante vocês. Vamos lá, Caio? Obrigado. Eu sou brasileiro, não sou israelense, tá? Mas eu trabalho para o governo de Israel aqui no Brasil, e eu sou especialista em agro e água do nosso escritório aqui. De novo, só relembrando que
certo? Isso. Só relembrando o que o João Paulo falou, é um país relativamente novo, com um tamanho muito pequeno, o tamanho do Sergipe, mas ele tem uma economia incrível e ele é fantástico para um país tão pequeno e tão novo produzir o que ele produz. 50% dele é deserto, apenas 20% dele é arável originalmente, tem uma grande amplitude térmica. E para vocês terem uma ideia, no sul a precipitação média anual é 25 milímetros e apenas no extremo norte é 1120, tá? Aqui no Rio Grande do Sul é 1200. Então assim, é bem pequeno mesmo, tá? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente está tendo um problema de seca no Brasil, está cada vez mais difícil. Eu venho de família do agro, tá? Eu lembro que meus avós, a gente confiava simplesmente na chuva para ter a produção. E isso é uma coisa que, uma realidade que a gente está cada vez mais difícil de só confiar no clima para a nossa produção. Então acho que é por isso que o Brasil e o Rio Grande do Sul têm muito que aprender com Israel, porque eles lidam com esse problema, na verdade com um problema muito mais grave. E aí isso, o que é a primeira coisa que eles fizeram? Vou começar pela água. O Simha Blas, guardem esse nome porque depois ele vai aparecer de novo, ele criou os aquedutos que trouxeram a água do Mar da Galileia. Para quem não sabe, o Mar da Galileia não é um mar, tá? É um lago muito grande. Ele trouxe essa água, ele fez um aqueduto e trouxe isso para o Israel inteiro, tá? Eles trabalharam com perfuração também, eles têm um lençol lá, então boa parte da água vem do lençol, e com a dessalinização. Dessalinização, para quem não sabe, é transformar a água do mar em água potável. É um processo muito legal, um processo que exige muita energia, é uma água assim perfeita, e eles abastecem 50% da população hoje em dia em Israel bebe água do mar. Eles gastaram 700, e aí tem também a parte de tratamento de esgoto e reutilização da água. Então eles gastaram 750 milhões de dólares para fazer a estrutura deles. São 67 plantas de tratamento de água. Eles fornecem 37 bilhões de galões de água limpa por ano. Tá? A maior delas de todas, que é a Shafdan, faz 97 milhões de galões de água por dia. Tá? Isso, para vocês terem ideia, por exemplo, o deserto de Negev utiliza 60% da plantação deles com água que um dia foi esgoto. Por que o agro é importante para Israel? Desde o início do país, eles começaram com agro. É um país como o João Paulo, pois ele não tem, na época da sua criação, ele não era uma nação de amigos. Então eles tinham que produzir tudo que eles comiam. E eles também eles têm uma população interna muito pequena. Quando Israel foi fundado, eles tinham 600 mil pessoas no país. Então é um país que também foi muito focado no comércio exterior. Então por isso também a necessidade de inovar e criar coisas que pudessem ser exportadas. A primeira inovação deles é a irrigação por gotejamento, tá? Aí voltou o Simha Blas. Eu sou fã dele. Ele criou, quando ele estava no exército, ele criou um detector de vento para os aviões na Segunda Guerra Mundial. Depois ele criou toda a infraestrutura de Israel de água. Foi ministro da água de Israel, inventou a irrigação por gotejamento e criou a Netafim. Então assim, esse cara é um gênio. O que a irrigação de gotejamento traz? É equalizar o fluxo da água constantemente em mesmo volume, ou seja, você pode saber que a planta vai receber a água que você precisa exatamente do jeito que você quer, tá? Em Israel, acho que é um pouco mais difícil, mas lá, se você vê as irrigações por gotejamento, você vê que assim, aonde tem a planta é verde, mas entre um corredor e outro é deserto. Então não tem fungo, não tem erva daninha, não tem nada. Então,
planta deserto, isso torna muito limpo. E ele tem um gasto muito menor com água, né? Eles precisam economizar essa água, então eles gastam de 25 a 75% menos água do que os outros tipos de irrigação. E aí a gente vem para o que é utilizado hoje em dia, que é os dados. Então, análise preditiva, monitoramento, tomada de decisão, predição de doenças, agricultura de precisão. A predição de doenças é uma coisa muito interessante, porque a gente está acostumado a perceber a doença quando ela já está instalada na planta, quando você vê ou na folha, ou na raiz, ou de alguma forma você vê a doença. Existem drones hoje em dia que conseguem perceber essa doença antes mesmo dela ser visível. Então isso facilita muito a combater essa doença. Você também faz análise de... Tá dando para escutar? Não. Mais alto? Mais perto? Ah, tá bom. Vamos lá. Análise. Condição do solo, absorção de nutrientes das culturas, previsão de safra e alerta de contaminação do solo. Então você consegue ter uma série de informações que você usa para decisão na ponta, assim, online. Assim que você precisar, você tem essa decisão. E você, para os grandes produtores que têm mais de uma fazenda, você não precisa nem estar na fazenda. Você pode estar num centro e tomar todas as decisões por lá. Sensores de monitoramento. Então isso daqui é um sensor, não sei se dá para ver, mas é um poste que ele põe perto da uva e ele fica analisando algumas características da planta. Isso você consegue saber como vai ser a produção, quanto que você precisa irrigar semanalmente. Se você, dependendo de como for seu sistema de irrigação, você pode conectar os dois. Ele já fala diretamente para o sistema de irrigação quanto você tem que irrigar. E tudo isso são muitos dados assim, de altíssimo padrão e monitoramento do solo, acidez do solo, necessidade de pôr qualquer aditivo, eles conseguem perceber. Esse é um outro drone, eu acho isso fantástico, porque é um sensor que vai debaixo da terra para ver também condições em tempo real, informar e aconselhar. Também consegue perceber doenças e necessidade de adubagem. E o que é legal? Quando você tem uma plataforma dessa, você tem que pensar que essas empresas elas não pegam só a informação da sua fazenda. Você está batendo a informação da sua fazenda com outras milhares de fazendas que eles têm na base de dados deles para tomar essa decisão. Então, assim, quantas mais fazendas têm esse produto, quanto mais eles se conectam, maior é a precisão desses dados e dessa tomada de decisão. Então, por exemplo, eu peguei uma empresa só. Então, são 105 mil fazendas em 27 países, com 110 culturas e 1 milhão de hectares. Então, quando você toma uma decisão, você não toma uma decisão só tomada no seu conhecimento, você toma uma decisão tomada nesse conhecimento aqui. Então, é muito mais preciso e muito mais seguro. Estufas, lá, ao contrário daqui, como tem a questão do deserto, eles usam muito estufa. Só que não é uma estufa normal, é uma estufa inteligente, né? Então, eles desenvolveram sistemas de ventilação, estrutura de aquecimento, filmes plásticos e sistemas automatizados. O que isso rendeu, por exemplo, para Israel? Eles produzem, por exemplo, 3 milhões de rosas por hectare por safra. Tá? Isso é um dos maiores do mundo. E eles produzem 300 toneladas de tomate por hectare por safra, versus a gente aqui no Brasil que produz 70, 80 toneladas por safra. Pecuária leiteira, como o João Paulo falou, hoje à tarde vai ter uma pessoa para falar só disso, mas também é o maior produtor do mundo de leite, tá? E eles
eles fazem isso a partir de algumas coisas. Primeiro, melhoramento genético, tá? Sistema de alimentação computadorizado e sistema de controle de temperatura computadorizado. Eu acho que é uma das vacas mais mimadas do mundo, porque assim, se está com calor, esfria, se tiver com frio, esquenta, se tiver com fome, dá comida. Então, assim, é realmente impressionante a quantidade de sensores que tem. Pode ser por polar, pode ser por câmera, tá? Para saber se está tendo estresse do animal, se não está. Então, eles realmente conseguem prever muita coisa. Como eles disseram, a produção originalmente era de 3.900 litros por vaca ano e hoje em dia é de 11 mil litros, tá? Isso é uma comparação com o Brasil. O Rio Grande do Sul produz 4.200 litros e no Nordeste é 1.500 litros. Também existe tecnologia para pecuária por causa de corte, tá? Apesar de não ser uma coisa que eles têm tanto lá, mas tem monitoramento também. Isso diminui a quantidade de pessoas que você precisa no campo, porque eles sabem qual animal está em estresse, qual animal está comendo, qual animal pode estar doente, qual animal está prenho, e você precisa de muito menos gente, você é muito mais rápida essa tomada de decisão. Isso melhora a taxa de natalidade do gado, aumenta o número de bezerro. A avicultura também, isso é muito forte lá, tá? Eles têm essas tecnologias de concentração de vitamínicos e aditivos alimentares para aves, identificação do sexo do embrião na incubadora. Isso é muito legal. Para quem não sabe, existem no setor de avicultura, eles têm a preferência pela ave fêmea. Normalmente eles chocam o ovo e depois esse macho é descartado. Lá como que eles fazem? Eles conseguem perceber isso antes, isso com o próprio ovo, eles sabem o sexo do animal, e eles têm tecnologias para mudar o sexo do animal ainda dentro do ovo. Tá? Isso gera um custo muito menor. E aqui está o meu favorito, melhoramento não transgênico. Eles criaram várias maneiras de melhorar a produção de uma forma não transgênica. Isso daqui é um campo de alfafa, tá? Em Israel, de uma empresa que chama Salicrop. Eles não mudam a semente, eles simplesmente fazem um tratamento na semente. E eles, só para você ter ideia, eles ganharam um prêmio da FAO, tá? De startup de solução da fome. Eles conseguiram aumentar só com esse processo 25% do aumento da alfafa, de 8% a 32% do aumento da produção do arroz na Índia, 32% do pimentão em Israel e 17% das cebolas. Então, assim, isso é só um processo que eles fazem, sim, assim, guardar as 7 chaves do processo, mas é um processo relativamente simples, não é caro e aumenta muito a produtividade dos produtos. Falar um pouco do ecossistema de inovação. Como eu falei no início, a população era muito pequena, eram 600 mil habitantes, hoje são 9 milhões de habitantes. E o que acontece? Eles não tinham dinheiro para criar a própria inovação, então eles fizeram o projeto do governo de trazer investimento de fora. O governo israelense, você tendo a aprovação do governo, se alguém de fora quiser investir na sua empresa, eles dividem o risco do investimento com você, tá? Então, isso criou uma cultura de criar uma empresa que fosse realmente boa para investir muito grande. Eles contam muito com isso, tá? E aí foram criadas algumas infraestruturas do governo para lidar com isso. Um deles é o Ministério da Economia, que é onde eu trabalho, que eu vou falar depois. O outro é a Autoridade de Inovação Israelense. A Autoridade de Inovação Israelense, gente, é um ministério totalmente dedicado à inovação e tecnologia. E eles prestam todo tipo de suporte imaginável para essas startups. Tá? É muito legal. E também as academias. Eles têm 4 universidades que são
muito renomadas e que são referências no mundo, tá? A Technion, a Universidade de Tel Aviv, a Universidade Hebraica de Jerusalém e o Weizmann Institute. Os 4 são referência no mundo e de lá saem muitas dessas startups. Inclusive, muitas dessas startups começaram lá porque essas universidades dão espaço para os alunos terem uma startup dentro da universidade. Isso é muito legal. Então, são mais de 300 corporações mundiais com centros de pesquisa e desenvolvimento em Israel. 13% do PIB deriva da indústria de tecnologia. São mais ou menos 9 mil startups, em um país de 9,6 milhões de pessoas. Terceiro no ranking da Bolsa de Nova York e 4º no Global Startup Ecosystem. Isso daqui, eu queria que vocês dessem uma olhada, é o resultado da necessidade do agro, da necessidade de conseguir plantar nessa terra junto com esse ecossistema de inovação. Isso são algumas das principais empresas de Israel, tá? Entre outras, mas vocês veem que são de várias áreas diferentes. Então tem biotecnologia, tecnologia animal, agricultura de precisão, sistema de irrigação, robótica e supply chain também. E aí falar um pouco da gente, tá? Eu vou falar daqui a pouco. E para vocês terem ideia, como eu falei, de como o investimento é importante, 0,38% do nosso PIB vem de venture capital, ou seja, vem de investimento de fora. Isso, os Estados Unidos, que é a economia número 1 do mundo, tem 0,33%. A média dos países de primeiro mundo é 0,05%. Vou falar um pouco do nosso escritório agora, tá? Vocês vão entender essa ligação daqui a pouco. Nós ajudamos a trazer então essas startups para o Brasil. Nós ajudamos também quem quiser conhecer essas startups, as soluções e trazê-las para o Brasil, a gente também ajuda. Nós somos com 47 escritórios ao redor do mundo, tá? E nós ajudamos essas startups a irem para todos os lugares do mundo, tá? Então assim, chega a produtor para mim e fala: olha, eu preciso de uma solução para isso, para isso, para isso. Eu mando uma lista de todas as empresas que tem esse tipo de solução, que ele possa conhecer, estando no Brasil essa empresa ou não, tá? A gente também ajuda as empresas de lá a acharem parceiros aqui, representantes aqui. E eu acho que o mais legal é organizar delegações para Israel. A gente manda quem quer ir para lá, empresas, agricultores, quem quiser ir para lá conhecer. Eles foram, vocês não foram pela gente, mas vocês conheceram Israel. E eu acho que assim, eu acho que é uma das viagens mais interessantes que existem para se fazer, porque é uma viagem que você consegue juntar o business, e você consegue, pelo Brasil ter uma cultura judaica cristã, você consegue ter muito turismo, né? Vocês visitaram alguns pontos turísticos, então você pode ir no Mar da Galileia, você pode ir no Rio Jordão, você pode ir para Jerusalém, para Belém. Então assim, tem muitos lugares legais que dá para conhecer e juntar com essa parte do negócio. A gente também faz exposições, normalmente a gente faz um pavilhão das empresas israelenses em algumas feiras. E é isso. Muito obrigado. Alguém quer abrir para perguntas, João Paulo? Pessoal, a ideia nossa agora é que você fique bem à vontade em cima do que foi falado aqui, de fazer perguntas. No período da tarde nós vamos ter algumas empresas, mas acho que tem pergunta ali, né? Diga. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você falou da questão do sistema de gotejamento. O Negev, ele tem uma época do ano que ele tem torrentes, ele é torrencial. Você falou do aproveitamento da água em Israel, que é muito escassa. Nessa época, como que eles fazem lá para armazenar essa água que é sazonal,
proveniente do Negev? Você sabe disso? Olha, não, na verdade eu não, assim, eu sei e não sei. Eu pergunto isso porque é uma necessidade nossa Sim, de armazenamento de não, água. eu tô perguntando porque... Qual que é o seu nome, perdão? Jefferson, Rádio Guaíba. Ô Jefferson, hoje às 2 horas a gente vai ter aqui a presença da Rivolis, que é uma empresa de gotejamento que nasceu no kibbutz no Negev. Então eu acho que ele vai poder explicar com bastante detalhe, que eu estou vendo que você está querendo saber mais no detalhe como eles fazem para aproveitar. A gente sabe, quando você pega a estrada em Israel, você vê um monte de encanamento e os encanamentos têm várias cores diferentes. As cores, elas significam o tipo de água e o nível de tratamento dela. Então, tem desde a água que eles capturam de bolsões, depois que chove. Lembrando que em alguns lugares, de fato, chove. E existem geleiras em Israel, porque tem picos. Então, eles conseguem recolher, sim, uma quantidade de água, tanto de montanha, quanto de baixo dos lugares onde chove. E daí eles têm encanamentos específicos. Agora, a tecnologia para se fazer isso do jeito eficiente, aí a gente vai ter alguém especialista aqui às 2 horas, se você puder participar e fazer essa pergunta, ele vai ter uma resposta bem melhor que a minha. Eu acho que vai ser bem importante esse painel de hoje à tarde para os nossos agricultores, para a gente fazer esse armazenamento. Inclusive, o pessoal do governo do Rio Grande do Sul foi ano passado para lá, foi uma pergunta que eles fizeram. A gente apresentou 2 empresas, mas são empresas, na verdade, não são de água, são empresas tecnicamente de água. Mas existem, sim, empresas que fazem toda uma infraestrutura para recolher essa água, tratar essa água, inclusive, e mandar de volta para os agricultores. E é muito legal, porque, assim, estou tentando lembrar o nome da empresa. É muito legal porque é o seguinte, a infraestrutura em si não é gigantesca. A infraestrutura que eles têm para tratamento de água é uma infraestrutura que pode ser para cidades pequenas. Então isso é muito legal. Uma segunda pergunta, pode? Você falou do sistema de gotejamento que entre uma fileira e outra não fica nenhuma erva daninha. Isso é no sistema de gotejamento utilizado nos kibbutz. Sim. Não é isso? Sim. Isso é consequência do solo, da região, ou é consequência do sistema de gotejamento? Eliminar essa erva daninha, ela nem nasce, né? É que na verdade, assim, no caso que eu estava tentando explicar, é o seguinte, era um lugar que na verdade não deveria nascer nada, tá? É um lugar deserto. Então aí você tem 2 tipos de gotejamento que eles usam. Uma é por cima da terra e o outro é por baixo da terra. Então você põe exatamente perto da raiz da planta, então essa planta nasce, mas como é muito localizado e é pouca água, então essa água é praticamente toda absorvida pela planta, não dá espaço para nenhum outro tipo de parasita ou outra planta absorver essa água. Ela é muito focada para a planta que tem. Nós teríamos esse resultado aqui no nosso solo? Olha, eu acho difícil. Talvez numa região mais desértica do país, sim, mas acredito de modo geral, não. Algumas áreas do solo, pela característica nutricional mesmo, é tão escasso que se você não faz uma grande lavagem para tirar o sal e não faz um processo muito forte de nutrição, não dá para nascer nada. A gente mesmo viu lá lugares onde eles mostram que por 20, 30 anos eles tentaram cultivar grama que fosse e não vai. Lembrando que é um deserto, o Negev, por exemplo, não é, por exemplo, a parte seca do Cerrado, não é como a Caatinga, é literalmente areia e pedra. Assim, não tem nada, não tem nem cactos às vezes. Então, tem que fazer um trabalho muito forte de nutrição. E daí, para ser eficiente, você faz tudo com extrema precisão. Então, você não vê o pessoal lá jogando todo o NPK ou qualquer fertilizante de massa que seja numa área vasta, porque eles vão desperdiçar o dinheiro. E você também não tem água para lavar todo o solo de sal. Então, você vai exatamente onde você sabe que vai ter a planta e a semente, você faz um trabalho extremamente focalizado e colhe os dados. Mas a resposta sua é exato. Não vai nascer erva daninha, porque não tem como nascer erva daninha. Tanto é que você anda de carro quilômetros e quilômetros e quilômetros, onde não tem os kibbutz, onde não tem as irrigações, não tem nada. Eu fui numa plantação de manga, até eu fiz um filme lá. Também fiz um de banana. Você está aqui num deserto horrível, aí você abre a porta e tudo verde, assim, parece... Muda até a respiração, e ali tá lindo, cheio de bananeira e tal, e aqui não nasce mato mesmo, não nasce o mato, nasce nada. No Brasil nasceria, porque de vez em quando chove, e tem semente de erva daninha ali.
lá não. Eu falei que era uma última pergunta, mas a terceira. Tranquilo. Nós já possuímos aqui no Brasil alguma região que tem implementado o sistema de gotejamento? Temos? Sim, bastante. Bastante. Eu não sei te falar a região, mas essas empresas, inclusive vai estar aqui à tarde, vendem muito no Brasil, muito mesmo. Inclusive, muito pessoal de outras culturas, ou hortifruti principalmente, compram muito dessas empresas. O Brasil vende muito. A Netafim, por exemplo, a Rivoli, vende muito no Brasil. Está crescendo demais, demais. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. Bom dia, me ouve? Ok. Na verdade, isso é uma pergunta bastante genérica, tá? Mas gostaria de saber se vocês teriam condição de apontar dentro dessa apresentação feita aqui, mais pontualmente o que é aplicável para o Brasil dentro do nosso contexto de economia, porque eu gostaria também de perguntar um pouquinho sobre essa relação, né, de resultado e custos de aplicação de investimento dessas opções que de repente são muito eficazes lá e que estão sendo apresentadas aqui, mas que talvez, como ele estava pontuando, não sejam exatamente executáveis aqui. Tá, eu queria começar falando uma coisa, obrigado pela sua pergunta, que eu esqueci de falar na minha apresentação. É uma coisa que eu acho que é legal vocês saberem. Israel foi o primeiro país a fazer uma parceria com o Mercosul. Então, todo produto que vem de Israel não paga imposto de importação. A dificuldade que a gente tem com o preço é pelo câmbio, tá? Eu acho que tem muitas empresas, tem muita coisa que a gente traz que é financeiramente viável, tá? A irrigação é uma, toda a parte de monitoramento de dados é outra, drone é outra, e às vezes, porque por exemplo, a gente vai ver de tarde, eles vão explicar muito melhor, mas por exemplo, a AgroScout, o drone pode ser um drone chinês. Você pega o drone que você quiser, você instala o programa deles e você paga só o programa deles. Então assim, não necessariamente claro que tem coisas super tecnológicas que tem um custo muito maior, mas existem coisas simples também, principalmente acho que na área de dados e de irrigação. Eu gostei da sua pergunta. Como se chama? Cláudio. Eu vou responder de uma forma marota, assim, pensando assim, todo mundo de algum jeito. Como agricultor, que eu fui como consultor, como agrônomo e como agricultor. Você pode pegar uma tecnologia e falar assim, essa tecnologia serve para mim. Vou dar um exemplo aqui, algo que não foi falado. Não sei se alguém cria mel aqui. Mel. Eu vi uma tecnologia de mel lá que vai servir para quem cria criador de mel, o pequeno produtor ali. Eles bolaram um componente que eu não sabia disso, ingenuidade minha. Se perde, o cara que tem as caixas de mel, ele perde muito tempo e muito dinheiro porque a rainha morre às vezes e ele não sabe que a rainha morreu. Então as abelhas abandonam. Então o cara passa tempo, a hora que ele chega ali já não tem mais, não está produzindo mel naquelas caixas. Uma empresa lá no Israel montou um aparelhinho que ele monitora aquela caixa, você põe lá dentro dia e noite. Então você da sua casa, você abre o seu celular e você sabe como está a produção. Evita que você seja pego de surpresa. Mas quanto que vai agregar? Para o criador de mel, ele vai saber se aquilo agrega ou não agrega, aquela surpresa de depois de um tempão ele chegar lá, não ter produção de mel. Eu vi um monte de coisa que eu não vou ficar aqui à tarde, vocês vão poder discutir com as empresas. Mas tem um lado que é você falar assim, eu vou para um... O fato de eu pesquisar startups ou empresas, como vocês estão aqui, é como você ir para o garimpo. Fala, eu vou lá cavucar, posso achar uma pepita. E essa pepita pode mudar a minha vida. Isso é uma coisa, como o exemplo que você deu. Existe um fato que eu penso também.
que o fato de você olhar o pensamento de outra cultura ajuda a gente a pensar diferente. Então eu, como produtor, eu voltei com a cabeça muito diferente. E eu falei assim, eu voltei pensando assim, nem todos os meus problemas eram problemas como eu achava. Um povo que sobrevive no deserto, numa terra com sal, e usa alternativa e criatividade, e não se entregaram, a gente reclama muito. Então sempre tem alternativa, sempre tem caminho, sempre dá para produzir mais. Nós podemos produzir muito mais. Nós temos que valorizar mais o que a gente tem. Então isso para mim já deu um peso muito grande. Eu estou falando aqui de Israel, nem é meu grande negócio é Israel. É porque eu gostei tanto e comecei a falar tanto que eu me empolguei falando, que as pessoas viram eu falando, falaram, Paulo, fala lá também. Por isso, né? Porque eu achei um grande exemplo para o Brasil. Eu falei, as pessoas precisam saber disso. Pô, a gente se entrega muito fácil, né? Então, um lado simplista. Poxa, quanta coisa nós podemos fazer que os caras estão fazendo lá? O outro lado também tem toda essa questão econômica. Às vezes você tem a opção de um investimento, de uma abordagem, de uma parceria que a gente também não está sabendo. E o quarto que eu vou falar para todo mundo, quem gosta de viajar, vá para Israel. Vá para Israel, vale a pena demais. Né? Também não tem empresa de turismo, não é minha praia, não é eu que vou investir nisso, mas vá, eu falo assim, vá, que é uma viagem deliciosa, é diferente de tudo que eu imaginava, e vá para Israel. Então tem várias vantagens, tá bem? Mais alguma pergunta? Posso só completar aqui. Claro que isso é para uma empresa grande, né? Mas só para você ter ideia, aquilo que o João Paulo falou do investimento na startup, a gente também faz para a empresa que quer se internacionalizar. Então, assim, supondo que é uma empresa grande que quer trazer uma empresa para o Brasil, você passando no crivo, fazendo tudo certinho, eles emprestam 1 milhão de shekels, que é bastante dinheiro, tá? Para trazer a empresa para o Brasil. Depois de 3 anos, se a empresa der certo, você tem que pagar de volta. Se não der certo, a dívida está perdoada. Então, assim, às vezes vale a pena correr o risco e ver se vai funcionar ou não, também. Só para completar. Obrigado. Nós agradecemos demais. Eu acho que a iniciativa da Cotrijal de trazer o tema foi fantástico. Eu queria dizer para vocês, quando chamaram a gente para falar de Israel, eu pensei uma coisa, eu vou confessar aqui. Eu falei, mas quem será que vai querer ver a discussão sobre Israel? Porque muita gente não entende quanto Israel pode nos ajudar no agronegócio. Né? Então eu falei, quem será que são as pessoas que estão abertas, estão sacando, como é importante entender disso? E eu fico feliz por vocês e dou os parabéns para vocês que dedicaram um tempo de vocês de vir aqui discutir. Tem mais depois do almoço, né? E eu espero que alguma coisinha a gente tenha ajudado vocês. Parabéns, Expo Direto, pela iniciativa. Caio, eu te agradeço. Ele representa o governo de Israel. Eu que agradeço. E veio aqui conosco. O governo autorizou, né, que o Caio estivesse aqui conosco. Pode responder um monte de pergunta aí. E nós vamos estar aqui depois do almoço com as empresas aqui com vocês, tá bem? Muito obrigado. Agradeço ao João Vitor, ao Caio e também ao João Paulo. Lembrando a todos, então, que o conteúdo ele vai estar disponível no site da Expo Direto para vocês acessarem depois, para verem de novo as informações e tudo que foi falado. E como forma de agradecimento, então, por vocês estarem aqui participando e contribuindo com o conteúdo da Arena, gostaria de convidar o time de inovação da Cotrijal para fazer a entrega de um mimo para vocês.